A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Lucas capítulo 8, versículo de número 22 em diante. Todos nós temos um fascínio pelo sobrenatural. Aliás, nós não temos um fascínio só pelo sobrenatural. Nós temos também um fascínio pelo mórbido, né? A gente tem um fascínio pelo mórbido. Basta acontecer um desastre numa estrada e você já vê os carros parados nos acostamentos, as pessoas descendo, correndo para ver o desastre. Como nós temos um fascínio pelo sobrenatural. Sobrenatural nos encanta, nos chama a atenção. Há um verdadeiro encantamento. Se você tem programa na televisão, né, sobre o mundo dos mistérios, nós ficamos fascinados pelo mórbido, né? Tem esse fascínio pelo mórbido e pelo sobrenatural. Agora a pergunta é: de onde vem esse fascínio? Por que nós somos fascinados por essas coisas? Eu acredito que nós somos fascinados por essas coisas porque nós vivemos num mundo tão previsível. A rotina da vida é tão igual que quando acontece alguma coisa que quebra a rotina da vida e nos lança para uma dimensão extraordinária, aí nós ficamos maravilhados. Porque é sempre a mesma coisa, tudo muito previsível, né? A vida acontece sempre dentro de uma lógica, e sempre que alguma coisa foge a esta lógica, vira espetáculo. Veja os relatos da Bíblia. O que é que mais nos fascina nos relatos bíblicos? O que mais nos fascina nos relatos bíblicos são as coisas extraordinárias que tem na Bíblia. Quando a gente lê que o mar vermelho se abriu e o povo, que contando entre homens, mulheres e crianças, era uma população de mais de 2 milhões, cerca de 2 milhões de judeus passando a pé enxuto e o mar feito 2 paredes do lado e do outro, coisa fantástica. E só a gente, quando lê a Bíblia, a gente fica É a história do menino que foi para a escola dominical com a mãe e o pai ficou em casa, tinha alguma coisa para fazer, não pôde ir para a escola dominical, o menino foi para a escola dominical com a mãe, só a criança e a mãe. Quando a criança voltou da escola dominical, o pai estava lendo o jornal, chamou o menino, 7 anos, 8 anos de idade, e disse: como é que foi a escola dominical hoje? Foi boa, papai. Foi que a professora ensinou. A professora ensinou Moisés tirando o povo do Egito. Ah, então você vai me contar como foi o milagre. Aí o menino sentou dos pés do pai assim na poltrona e disse: papai, veio um disco voador cheio de luzes e uns marcianos verdes. E aí vinha uma luz assim, pegava o judeu e jogava lá tirava do Egito e botava lá e tirava e colocava. E o pai falou: menino, que história é essa? De onde foi que você inventou essa história, menino? Disse: não, papai, porque se eu contasse para o senhor o que a professora me ensinou lá, o senhor nunca ia acreditar. Se eu disser do jeito que foi. Então o que é que nos fascina na Bíblia? Machados que flutuam. O que é que a gente fica fascinado na Bíblia? O sol parou. O que é que a gente fica, às vezes, extasiados com o relato bíblico? Que um relógio solar, ao invés da sombra andar para frente, ela fez andar para trás. Relatos bíblicos em que
leprosos foram curados, cegos de nascença viram. São tantos os relatos da Bíblia com coisas extraordinárias que às vezes eu me preocupo que nós possamos perder, porque a gente fica tão fascinado, a gente fica tão encantado, eu acho que essa é a palavra melhor, encantados, com os relatos dos milagres, que a gente pode perder outras coisas lindas que tem na Bíblia e que não são espetaculares. Gestos de afeto, solidariedades, humanidades, coisas lindas que tem na Bíblia, mas porque aconteceu uma coisa extraordinária, a gente fica fascinado por aquilo. Veja o relato que eu li para vocês hoje. É um relato de uma beleza, de detalhes tão peculiares, mas o que é que deixou os discípulos maravilhados dentro daquele barco, atônitos, encantados? Eles ficaram encantados com o poder que Jesus teve de acalmar o vento que estava furioso e as águas que estavam violentas. Quando termina o episódio bíblico aqui, eles olham um para o outro e dizem assim: quem é este que até aos ventos dá ordem? Quem é este que as águas ele manda que se acalmem? Quem é esse? Quer dizer, eles repetiram o padrão meu e seu. Qual é o padrão que você e eu temos na nossa vida? O padrão de nos encantarmos com o mirabolante, o fantástico, porque realmente é fantástico, ou não? Um homem de dentro de um barco dizer ao vento, shh, shh, e o vento se aquietar. Um homem de dentro de um barco olhar para um mar furioso, violento, e dizer para o mar, shh, shh, calma, calma, e o mar obedecer à voz dele. Os discípulos ficaram boquiabertos, pasmos, estupefatos, tontos, embriagados com um milagre. E aí eu fico pensando assim, mas esse episódio tem outras coisas. Você pode vir para Betesda ou ir a uma igreja evangélica ou frequentar uma igreja católica ou ir a uma romaria de Nossa Senhora da Aparecida ou fazer a corrente de oração da igreja do bairro, em busca de ver esse maravilha, esse fantástico, esse maravilhoso milagre. Pode? E se você colocar sua fé neste foco do espetacular, se você colocar sua fé focada em experimentar e ver e compreender o extraordinário, é possível que você perca outras coisas lindas que podem estar ao seu redor e que não são espetaculares, mas que tem uma beleza linda, que tem uma exuberância maravilhosa que precisa ser vista. Então nós precisamos mudar o foco da fé. Nós precisamos mudar o foco da nossa fé para vermos outras coisas. Por exemplo, se você quiser ter uma fé
que não seja uma fé apenas centrada no espetacular. Primeiro, você precisa de uma fé diferente, uma fé, por exemplo, que lhe ajude e que lhe ensine a dormir. Qual é o grande problema das pessoas hoje? É que eles estão com uma dimensão de fé em suas vidas que é voltada para o espetacular, mas eles não conseguem dormir. Porque nesse relato bíblico, o que me fascina não é Jesus acalmar o vento, porque Jesus acalmar o vento, para ele era coisa simples. Acalmar o vento, Jesus, isso é simples. Ele é o Criador dos céus e da terra. Pelo poder da sua palavra, a Bíblia diz que tudo foi criado. E é no poder da sua palavra que tudo subsiste. Tudo. Ele é não apenas o autor, ele é o sustentador do universo. Então, o Criador e o sustentador do universo olhar para um mar e dizer assim, e ele acalmar-se, dizer e ele ficar quieto, não é grandes coisas. O que me fascina aqui no texto não é que ele tivesse o poder de acalmar os ventos. O que me fascina nesse texto foi a capacidade que ele teve de dormir no meio de uma tempestade. Dormir no meio de uma tempestade. Eu não quero uma fé que só tem valor quando ela acalma vento. Eu quero uma fé que quando a vida acontece, ela não seja uma fé operante, útil, apenas para acalmar ventos. Eu quero uma fé que seja operante para me fazer dormir no meio de qualquer tempestade. Aí você pode contra-argumentar. Você pode dizer assim, não, mas Jesus podia dormir, porque Jesus sabia que mais tarde ele acalmaria o vento. Então, como ele sabia que ele a qualquer momento poderia acalmar os ventos, então ele se deu o luxo de dormir. Mas eu, por exemplo, que não sei se vou ou não vou conseguir acalmar os ventos e as tempestades da minha vida, eu não consigo dormir. Porque na verdade, queridos, eu confesso para vocês, milagre aqui é conseguir dormir no meio de uma tempestade, porque eu tiro por mim. Às vezes o telefone toca 10 horas da noite, e eu não vou entrar em detalhes sobre o quê, mas às vezes eu recebo uns telefonemas às 10h30 da noite, e aí eu já sei no telefonema, hoje eu vou dormir 3h30 da madrugada, eu sei, 4 horas da manhã. Porque eu fico com insônia. Acontece um problema, eu já sei, eu não vou conseguir dormir. Porque a minha cabeça fica 1000 por hora. Vem um problema na minha vida, uma dificuldade, uma notícia, um estresse, uma coisa, eu já sei, eu não vou dormir. E não durmo mesmo, não. Eu consigo conciliar o sono, às vezes 4h30, 5 horas da madrugada, não de sono, de cansaço, para acordar já às 7 horas da manhã e batente, e aí passo o dia arrebentado e detonado. O que me fascina em Jesus é que ele dormiu. E eu acredito que Jesus conseguiu dormir não porque ele estivesse prevendo que ele ia depois acalmar o vento e dizendo assim, porque uma pessoa me sugeriu na leitura desse texto que Jesus estava fingindo que estava dormindo. O texto não diz isso. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse, pastor, você não acha que Jesus estava assim deitado assim com o olho assim meio aberto assim, dizendo assim, quero só ver como é que vai. Não,
eu tenho certeza, ele estava dormindo. Jesus não estava fingindo que estava dormindo, ele estava dormindo. Mas eu acredito que ele estava dormindo não porque ele tivesse em si a certeza de que ele tinha o poder de já acalmar o vento. Ora, porque se eu tivesse também esse poder, eu também dormiria. É o que você e eu podemos pensar. Não, eu penso o contrário. Eu penso que Jesus dormiu porque, porque diferente de mim e diferente de você, Jesus não precisava ter todas as circunstâncias e as variáveis debaixo do controle dele para ele poder dormir. Porque essa é a minha e a sua lógica. Eu preciso de uma fé que eu não precise ter todas as variáveis debaixo do meu controle para eu descansar. Eu preciso de uma fé em que eu não precise saber que eu vou controlar tudo que está ao meu redor para eu poder dormir. Porque é isso que acontece com a gente pensa assim, eu vou conseguir descansar. Eu consigo dormir, mas eu consigo dormir no dia que eu tiver consciência de que eu tenho tudo sob meu controle. No dia que eu conseguir controlar as circunstâncias, aí eu durmo. Eu não consigo dormir porque eu sei que não tenho as variáveis debaixo do meu controle. Eu não tenho. Coisas que me fogem do controle me roubam o sono. Coisas que eu não tenho como trazer debaixo do meu domínio me roubam o sono. E eu fico irrequieto na cama. Porque eu quero ter controle e não tenho. Eu não tenho controle da cabeça do patrão, eu não tenho controle da cabeça do filho, eu não tenho controle da cabeça do ministro da economia do país, eu não tenho controle sobre a cabeça das pessoas, sobre as variáveis do clima. Eu não tenho controle. Aí eu não consigo relaxar, porque eu fico preocupado, eu não tenho controle sobre a minha própria saúde. Eu não tenho controle sobre a minha vida, aí eu não consigo relaxar. Aí você diz assim, por que é que Jesus relaxou e conseguiu dormir? Porque ele sabia que tinha tudo sob controle? Não. Jesus relaxou e conseguiu dormir exatamente pelo contrário, porque ele sabia que para Deus cumprir o propósito dele na minha vida, não é preciso que todas as variáveis estejam debaixo do controle. Não precisa. E esse é o grande problema religioso da fé, porque nós entendemos fé como a capacidade que nós vamos ter na igreja de trazer todas as variáveis debaixo do nosso controle. Vou para a igreja e eu vou orar, eu vou fazer aquela novena para São Expedito, e eu vou fazer aquela novena para Santa de Virgens, e eu vou fazer a corrente das 7 semanas de Josué da igreja do apóstolo fulano, e eu vou fazer a semana do jejum da igreja evangélica, e eu vou cobrir todas as dimensões da vida. E eu vou trazer todas essas dimensões da vida debaixo do meu controle, porque quando eu tiver todas as dimensões da vida debaixo do meu controle, aí eu consigo dormir em paz. Você não consegue trazer todas as circunstâncias da vida debaixo do controle, não consegue. Porque quando você pensa que tem um negócio sob controle, explode a gripe do frango não sei aonde, e aí a gripe do frango não sei da onde da Ásia. Você nunca criou frango na sua casa, você não sabe nem como é que funciona o comércio mundial de frango e nem coisa nenhuma. E aí a gripe do frango afeta a economia e você é posto para fora do seu emprego. Aí você diz, mas eu pensei que tinha sob controle. Aí você diz, mas eu vou orar e vou fazer uma campanha para Santo Expedito que resolve o problema de dinheiro. E aí Santo Expedito resolve o seu problema do dinheiro. Aí você acaba com um problema no rim.
Aí você faz uma corrente de oração na igreja evangélica para resolver o problema do rim, porque você vai ser curado. Aí você é curado, aí o seu filho faz uma besteira em casa e você diz: ah, meu Jesus, e aí tem que resolver o problema do filho, e agora tem a nora e a menina ficou grávida e você tá com um problema e você diz: eu tenho que resolver o problema desse meu filho. E aí você luta e faz corrente, vai na igreja e tal, aí explode febre aftosa do gado e não sei o que, e você não está com dificuldade de pagar suas prestações, e você vai, e aí a gente diz assim: eu não relaxo nunca, pastor, eu não vou conseguir relaxar nunca, eu nunca vou conseguir deitar no barco e dormir. O que tem de errado comigo? O que tem de errado com essa igreja? Com a igreja? Não tem nada de errado com a igreja. É que você está com a sua fé no foco errado. Você colocou a sua fé no foco errado. Você colocou a sua fé na perspectiva do milagre espetacular. Jesus está no meio do está no meio do mar, deitado num barco, e ele consegue relaxar e dormir. Por quê? Porque ele sabe que o projeto de Deus para a vida dele não depende das circunstâncias estarem todas justinhas. Que a gente queria que a nossa vida fosse como uma caixinha dessas de quebra-cabeças, que a gente põe todas as pecinhas no lugar e fica tudo bem encaixadinho. Aí diz assim: no dia que eu conseguir colocar todas as pecinhas no lugar e ficar tudo bem encaixadinho, aí eu vou conseguir relaxar e dormir. Será que a vida de Jesus foi sempre uma caixinha de promessas, tudo bem encaixadinho? Foi? Não. Por que Jesus conseguiu dormir no barco, no meio de uma tempestade? Porque ele sabia que o projeto de Deus para a vida dele não dependia das circunstâncias estarem ajustadas. Homem, escute o que eu estou lhe dizendo. Você não vai conseguir resolver todos os seus problemas antes de você relaxar. E você, mulher, não vai conseguir resolver todas as dificuldades da sua vida antes de você descansar. Fé é conseguir descansar quando tem uma bagunça ao seu redor, quando o mar está atormentado, quando existe tempestade ao seu redor, você colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir. Olha, veja Jesus. Ele veio ao mundo e as circunstâncias de Jesus nunca foram meio ajustadinhas. Não. Quando Jesus veio ao mundo, ele nasceu na periferia de uma pequena vila, pobre. Foi exilado num país estrangeiro porque estava sendo perseguido por um rei quando ele ainda era criança. Vocês sabem o que é ser um exilado num país estrangeiro, pobre? Viver como um exilado, um refugiado de um outro país, no estrangeiro. Jesus, ele nunca teve as circunstâncias ao seu benefício. Ora, ele que cresceu num povoado pobre, ele que passou a sua adolescência e juventude em absoluta obscuridade, provavelmente trabalhando como artesão de uma carpintaria, ele que não dispôs de mestre que o ajudasse, nem da erudição de literatos que dessem a ele o embasamento para ele desenvolver o ministério dele. Pelo contrário, começou o ministério e a obra que ele tinha para fazer com pescadores, homens rudes da cidadezinha onde ele morava, da região onde ele morava. Jamais tentou fazer mágica. Jesus jamais tentou fazer mágica para suprir as suas próprias necessidades quando ele tinha sede. Ele não estalava o dedo assim para ver se caía a água do céu para ele beber, não. Quando ele tinha sede, ele tinha que pedir às pessoas. Ele estava na cidade de Samaria, pediu uma mulher: mulher, eu estou com sede, tira um pouco d'água para mim desse poço. Jesus viveu sem que as circunstâncias da vida fossem ótimas. Ele viveu sem que as circunstâncias da vida fossem ajustadas. E ele aprendeu
que Deus não depende das circunstâncias ajustadas para cumprir o propósito dele na minha e na sua vida. Então é por isso que ele dormiu no barco, porque para Deus cumprir o que ele tem que fazer na minha vida, não precisa o mar estar mar de almirante, não precisa que as circunstâncias estejam todas boas. Não, é no meio do caos que Deus pode fazer com que a minha vida seja tudo o que ele quer que eu seja. Veja como é vão esse nosso esforço de dizer assim: eu só relaxo no dia que eu tiver tudo sob controle. Veja como é vão. Há 5 anos atrás, você imaginava que sua vida ia estar do jeito que está hoje? 5 anos atrás. Volte com a sua cabeça 5 anos, veja a data de hoje, e pense que há 5 anos você imaginava que ia ser do jeitinho que está hoje. Não, ninguém aqui tinha a menor ideia de que a vida ia estar do jeito que está agora. Ora, se você não teve como controlar sua vida de 5 anos para trás até agora, vamos fazer o exercício para frente. Como é que vai estar a sua vida daqui a 5 anos? Como é que vai estar a sua vida daqui a 5 anos? Deixa eu lhes dizer. Ninguém aqui tem a menor ideia. Então esse esforço de usar a religião para controlar as circunstâncias ao redor, e essa promessa que às vezes é feita em nome da religião: se você servir a Deus, você vai ter todas as variáveis da vida debaixo do seu controle. Isso é paganismo. Porque o pagão acredita o seguinte, que tem energias positivas e negativas, e essas energias, não é, essas forças da natureza, positivas e negativas, elas influenciam a gente. Então o pagão acredita o quê? Que ele precisa anular a força negativa para ele poder descansar, porque enquanto estiver debaixo do inferno astral, ele não relaxa. Para o cristão, nós não precisamos ter medo de pragas, de maldição, de ódio, de coisas desse tipo. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus não depende do estado em que está o mar. Depende única e exclusivamente daquilo que Ele quer realizar na minha vida. E é isso que faz Jesus descansar no barco. E é isso que me fascina neste evento. O que me fascina não é Jesus dizer, aquieta-te, vento. Me fascina ele conseguir dormir. Eu quero esse travesseiro que faz um homem dormir no meio de uma tempestade. Segundo, você precisa de uma fé que não lhe faça agir por desespero. Não é a fé que acalma o vento, é a fé que dá equilíbrio, sobriedade. Porque às vezes eu fico assim, confuso na minha cabeça, porque eu vejo demonstrações de fé carismáticas, poderosas e tal, e que Deus e papapá e tal. E quando chegam as tempestades, os ventos contrários, as tribulações tremendas, aquilo que a Bíblia chama de o dia mau. Dia mau. Porque a Bíblia diz que a cada dia basta o seu próprio mal. Mas em Efésios o apóstolo Paulo diz que existe um dia que é mau. Como é que eu me comporto nesse dia mau? É muito mais importante do que como é que eu me comporto na demonstração
mágica, exuberante de uma fé que faz levitações e faz fogo do céu, como é que eu me comporto no dia mau? Porque você sabe que quando eu vejo esse texto, Jesus dormindo no barco e os discípulos tentando acordá-lo, que afobação, que desespero, que fé é essa? Que você se desespera, que você fica afobado, você sai do equilíbrio, você sai da posição vertical, você fica um desesperado, horrorizado com tudo, gritando. Fica imaginando Jesus dormindo e os discípulos lá naquela maior afobação, aquele pânico. Acorda, 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 Jesus, acorda, Jesus. E Jesus, o que? Menos. O que está acontecendo? É verdade. Eu fico imaginando Jesus, porque eu fico imaginando se Jesus fosse, por exemplo, esses discípulos querendo assim, nesse desespero, acorda, Jesus, acorda. Jesus fosse um paulista. Como é que Jesus responderia? Eu acho que Jesus abriria os olhos assim e disse, ô meu, não acredito que vocês estão dando esse espetáculo. Agora. Se Jesus fosse um cearense, Jesus olharia e dizia assim, mas menino, para que esse horror? Se ele fosse baiano, acorda, Jesus, acorda. Jesus, oxe, para que isso? Se Jesus fosse um gaúcho, acorda, Jesus, acorda. Aquele desespero. Aí Jesus, barbaridade, tchê. Para que esse barulho todo? Se Jesus fosse carioca, acorda, Jesus, acorda. Não vou morrer. Meu irmão, para com isso. Meu irmão. Se a minha fé me leva a ser uma pessoa precipitada na hora do horror, da tribulação, não é fé, é demonstração mágica de poder religioso, porque a fé que vem de Deus traz calma ao coração da pessoa. Não precisa desse desespero. A fé me leva não a ser eu já vi pessoas, irmãos, debaixo de tribulação e blasfema de Deus e levanta o dedo em riste contra Deus. Isso não é fé, porque a fé que me dá certeza do cuidado paternal de Deus. Deus é meu pai, que me ama e me quer bem. A minha relação com Deus é uma relação pai e filho. Não fui eu que disse isso, foi Jesus. A relação nossa com Deus não é uma relação técnica, servo-senhor. Não é uma relação institucional, cliente-patrão. Não é. A minha relação com Deus é pai e filho, filho-pai. Ora, se Ele é meu pai, fé significa que é exatamente na hora da maior tribulação que o cuidado dele vai estar mais atiçado, mais cuidadoso. Lógico. Veja um cristão, eu já vi cristãos, irmãos, que na hora do médico desenganar, eu já vi isso como pastor. Médico desengana, não tem mais nada que a medicina pode fazer. Aí me liga, pastor, estou sabendo que tem
benzedor lá não sei aonde, que faz um xarope e não sei o que. O senhor acha que eu devo tomar esse xarope? Eu digo, meu irmão, tenha paciência. Que fé é esta? Que na hora em que nós estamos no maior sufoco, ao invés de trazer equilíbrio para mim, me desequilibra. Fé é eu saber que na hora do maior desespero, o mar está raivoso e o barco está enchendo d'água, mas isso não provoca pânico no meu coração, não provoca. Então fé não tem a ver com a capacidade de produzir coisas maravilhosas, espetaculares. Não tem. Fé tem muito mais a ver em produzir pessoas sóbrias, equilibradas. Fé tem a ver com pessoas maduras, com raízes, com equilíbrio espiritual. Isso é fé. Diante do perigo, diante da ameaça. Porque essa capacidade de produzir espetacular, ela nem é própria só dos cristãos. Tantas religiões conseguem fazer isso até melhor do que a gente. Fazer fenômeno maravilhoso, e cortar e não sair sangue, e meter um ferro na coluna do outro, e o sujeito não sentiu nada. Isso não é isso. É a capacidade de nós confiarmos em Deus e isso trazer equilíbrio para a minha alma. Pessoas centradas, sóbrias, conscientes, graves, na hora da tribulação, dando testemunho de Deus. Eu conto no meu livro, que escrevi, a história da Terezinha, lá na Bethesda de Fortaleza. Inclusive é um dos capítulos do meu livro, a história da Terezinha. Dona Terezinha é uma senhora da nossa igreja. Um dia ela telefonou para mim e disse: pastor, eu tenho uma situação gravíssima, eu queria que o senhor viesse aqui na minha casa agora. Eu e a Jerusa fomos lá, uma senhora de 60 e poucos anos de idade. Quando nós chegamos lá, ela estava sentada, aparentemente perfeita, de saúde. Ela disse: pastor, eu vim lhe chamar aqui. Você é a pastora Jerusa, que eu queria comunicar para o pastor que eu estou desenganada pelos médicos, vou morrer dentro de 2 meses. E eu queria conversar com o senhor, estou chamando os meus filhos. E eu queria conversar com o pastor porque eu tomei a decisão de que quero, nesses últimos meus dias de vida, ser uma bênção para minha casa, para os meus filhos. Não vou tomar remédio, negócio de quimioterapia, porque o médico disse que não tem jeito. Me dá uma sobrevida com muita dor e muito sofrimento que não vai resolver nada. Então eu estou lhe chamando aqui, pastor, para dizer ao senhor o seguinte: muito obrigado. Muito obrigado porque o senhor pregou para mim nesses anos. Porque nesta hora é o que vai me dar estofo, vai me dar âncora para o momento mais grave da minha vida. E eu quero graça de Deus. E aquela mulher deu um testemunho de fé cristã para mim e para Jerusa. Que nós saímos da presença daquela mulher naquele dia. Eu disse para Jerusa, eu digo: Jerusa, nós estivemos diante de uma santa mulher de Deus. Isto é fé. Isto é fé. Isto aí é fé. Sabe o que ela fez? Nos 2 meses ela chamou toda a família, os que não eram cristãos, deu testemunho de fé, falou de Cristo para todos eles. E o final da vida desta mulher foi um dos testemunhos mais lindos que eu já vi em toda a minha história de vida. Agora eu vejo pessoas, recebem uma notícia, se descabela e fica desesperado e vai orar, e Deus, eu quero te dizer que eu não aceito, e briga e odeia e bate o pé. Que é isso? Que fé é essa? Que no meio da maior tribulação da nossa vida, nós nos desequilibramos.
Terceiro e último. Você precisa de uma fé que não almeje transformar circunstâncias. Você precisa de uma fé que transforme você. Queridos, transformar circunstâncias é mais fácil do que transformar a mim mesmo. Aliás, é mais cômodo, porque eu não tenho que me olhar no espelho. Muito mais fácil. Porque eu não tenho que me confrontar. É melhor enfrentar vento e enfrentar tempestade do que enfrentar a mim mesmo. Se você prestar atenção ao texto bíblico, quando eles acordaram Jesus, acorda, 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 acorda. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Só depois, ato contínuo, ele repreende os discípulos. Olha que interessante. Ele repreende o vento, depois ele repreende os discípulos. Por quê? Sabe por quê? Porque se o seu coração estiver em tempestade, você pode viver na maior bonança do mundo, não adianta nada. O problema é você. O problema não é o mar ao redor, porque mar ao redor todos têm. Todos. Não existe uma pessoa na face da terra que não viva sem problema. Isso se aplica ao Papa, à rainha da Holanda, ao presidente do Brasil, ao seu avô, à sua avó, ao seu filho, sua filha. Problemas temos todos e muitos. E eles não se acabam nunca, só muda de problema. Acaba um, entra outro. Acaba um, entra outro. Acaba um, entra outro. Então deixa eu lhe dizer, e se acabasse? E se resolvessem todos os problemas e você passasse a viver num paraíso perfeito, num jardim de orquídeas lindo? Não ia resolver coisa nenhuma, porque o problema não é o mar lá fora, é você. É o seu problema. Jesus disse: eu quero acalmar agora o coração de vocês, porque é o coração da gente que fica irrequieto, ansioso, e o meu coração precisa encontrar descanso em Deus. Como é que o meu coração encontra descanso em Deus? Como, pastor Ricardo? É aprendendo que Deus vai fazer o que Ele quer fazer em mim, em qualquer ambiente ou circunstância, ou seja bonança, ou seja tribulação. E a minha ênfase de fé não é mudar o ambiente, as circunstâncias, é mudar o meu coração, porque Ele é que precisa ficar calmo, Ele é que precisa ter confiança, Ele é que precisa ter paz, Ele é que precisa descansar em Deus. Se Deus mudasse o mundo inteiro e eu não mudasse, não adiantava nada. Não adianta viver em bonança. O que preciso é de descansar em Deus, aprender a descansar em Deus. E é por isso que você vive tão ansioso, irrequieto, preocupado, porque as tempestades, elas mudam de nome. É Katrina, é Rita, é Stan, é não sei o que, muda de nome. Mas eu não mudo de nome, eu sou eu. Eu preciso mudar. Não de nome, eu preciso mudar as atitudes da minha alma e descansar em Deus e dizer: Senhor, me deixa aprender a viver de tal maneira que eu não precise trazer as circunstâncias debaixo do meu controle para poder ter paz. Eu coloque a minha confiança em Ti.
Pai bendito, agradecemos mais uma vez esta oportunidade e privilégio que temos de comunicar com os habitantes desta grande cidade, de levar esta palavra que eu tenho certeza foi ao encontro de corações, de vidas, de pessoas, e sentiram-se desafiadas, empolgadas, animadas com a fé, decididas em mudarem o rumo das suas vidas. Que possam então, Senhor, receberem da tua força, da tua graça e do teu amor. E em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.